Me chamo Alan Rangel e hoje nós vamos bater um papo sobre veganismo, vegetarianismo e carnismo, né, pelo Soteroprosa. Antes de começar esse papo, né, com nossas convidadas, eu peço para que vocês não esqueçam de acessar o Soteroprosa Olhares Contemporâneos, visitar o nosso Instagram, @Soteroprosa, e, claro, todo domingo nós temos vídeos novos no Soteroprosa com temas variados, e não esqueçam de compartilhar sempre nosso material, nosso conteúdo em suas redes. Então, vamos conversar hoje sobre esse assunto, que é um assunto tão polêmico também, né? E, sem dúvida, gera várias discussões, vários pontos de vista. Eu queria que as convidadas se apresentassem para a gente começar com as questões principais aí. Bom, oi, prazer, muito obrigada pelo convite, estar participando aqui desse bate-papo, que é super importante, com um tema muito agregador. Bom, eu sou a Priscila Karen, também conhecida como Pri Floresta, muita gente também me conhece assim. Eu sou cantora, empreendedora, oceanógrafa de formação, e desde 2016 eu mergulhei nos saberes da alimentação mais natural, sem nada de origem animal, a partir de uma questão com o meu corpo, de saúde e tudo mais. E virei uma estudiosa nesse aspecto, né? Porque vi meu corpo se transformar, muitas coisas transformarem na minha vida, e vi como a alimentação tem um poder muito grande sobre nós e como a gente se desconectou disso ao longo dos anos, né? Devido a essa industrialização e tudo mais. Eu também tenho um empreendimento de culinária vegetal que se chama Vegamar, que tem essa proposta de levar sabores, né, além do que as pessoas conhecem, mostrando que a alimentação sem nada de origem animal pode ser sim muito saborosa e pode te abrir portas para muitos entendimentos, né? Então, atualmente é isso que eu faço, sou empreendedora, tenho outros empreendimentos mais com relação a sou coordenadora de um curso de Iorubá também, que traz um pouco assim esse resgate dos saberes ancestrais. Então, isso é um pouquinho de mim. Tenho 28 anos, em breve 29, e desde 2016 estou nesse processo de mudança, né? Um constante processo. Pronto. Meu nome é Priscila também, Xará. E eu sou professora de yoga, sou advogada não praticante, né? E trabalho no curso de ensino jurídico EAD. Eu não sei se esse já é o momento para falar como foi minha experiência no veganismo, mas só para contextualizar, já tem cerca de 6 anos, né, que eu sou vegana. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu agradeço o convite e as meninas. É uma honra estar aqui debatendo um assunto que, de fato, infelizmente é polêmico, mas é tão caro para a gente, né? Para a gente que está aqui na comunidade vegana, sobretudo sendo ativista nessa causa. Eu sou graduanda em letras, sou pesquisadora também pela FAPESP, pesquiso um pouco sobre a relação da política com a arte, e sou ativista e estudiosa sobre veganismo. Basicamente é isso, né? Perfeito, Diandra. Então, gente, eu vou começar com uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta geral. Como é que se deu o encontro de vocês, né, com o veganismo? Queria que você falasse um pouquinho a experiência de cada um. Pode começar com a Karen, Priscila Karen. Começou, né? Então, na verdade, eu tenho questões assim com muito rótulos, né? Então eu falo muito que eu sou uma pessoa que gosta de levar o debate da alimentação natural para as pessoas, né? E acredito nessa linha, né? Sem nada de origem animal, porque na verdade isso já é ancestral, né? Existe assim todo um processo de nutricídio com a população negra, inclusive, através da alimentação, sabe? Isso nos foi tirado quando a gente vai para o antigo Kemet, né? Das primeiras civilizações de África, isso já era um saber de lá, sabe? A alimentação natural, sem nada de origem animal, já era um saber dos nossos ancestrais, né? Então, hoje eu gosto de falar muito nesse assunto,
sem colocar muito rótulo em cima de mim, assim, sabe? Porque eu acho que esse é um saber que deveria ser para todas as pessoas, né? Porque a gente vive e se alimenta a partir do que nos é imposto, né? E de por que nos é imposto. Então, eu comecei esses estudos muito a partir da minha transformação pessoal, que veio a partir de um problema de saúde. Eu tive esofagite, refluxo devido à alimentação que eu tinha e tive que fazer um processo de reeducação alimentar. Então, para mim foi gradual, deixar de comer as coisas e fazer uma transformação, que veio muito a partir também de uma transformação interna, pessoal, de como eu via o mundo, de como eu me colocava, né? Então, foi passo a passo. E hoje eu entendo muito bem, assim, as pessoas, a dificuldade que elas têm de fazer essa transição, né, para uma alimentação mais natural, para uma alimentação saudável, com menos impacto no planeta, porque eram questões que eu mesma não pensava antes, sabe? Eu não fazia ideia do sistema que eu alimentava, não sabia ideia, não fazia ideia de onde vinha a comida que eu comia. Então, isso tudo veio a partir de estudos e de perceber que o meu corpo respondia de forma muito positiva a isso, sabe? A essa alimentação mais saudável. Então, caramba, né? Por que a gente não se conecta com o corpo e entender, né? Porque aí, a partir daí, quando a gente vê o nosso corpo se transformar, a gente consegue perceber os níveis sutis do sistema que a gente financia, né? Indiretamente ou diretamente, né? Então, o meu encontro com a alimentação sem nada de origem animal, né, com o movimento do veganismo e tudo mais, que eu ainda tenho uma questão, assim, por ser um movimento da branquitude, sabe, um pouco elitizado, que está tendo um movimento afro-vegano, que existe também no Brasil, esse movimento afro-vegano, para popularizar isso, né, porque, na verdade, o veganismo não é para ser elitizado, não é para ser caro, é para ser acessível para todas as pessoas. Então, o movimento afro-vegano vem também nesse debate para mostrar isso, né, então... Esse é o meu contexto, né? Nesse momento eu também estou estudando mais sobre todos esses aspectos, inclusive do nutricídio da população preta, inclusive, né? Para entender todo esse contexto que a gente alimenta indiretamente ou diretamente. Yanda? Bom, eu acho que a gente tem pouco tempo, né, para que eu fale de algo tão extenso assim, que é sobre a minha relação com o veganismo. Há algum tempo eu namorei a ideia do veganismo, mas me faltava alguma coisa, sabe, para eu pôr em prática toda aquela ideia que eu tinha sobre o veganismo. E quando eu percebi o que faltava, foi incrível, porque foi uma porta que se abriu para mim, assim, e interessante. O que faltava era informação. Me faltava muita informação, não só sobre como fazer o processo de transição, como a Karen disse. Muita gente tem problema, né, em fazer a transição, porque pouco se fala disso. Também não tinha informação sobre o porquê eu ser vegana, né? Eu sabia que, assim, eu queria que tivesse alguma relação ali com os animais, com o cuidado da natureza e tal, mas era um entendimento muito incipiente, assim, do que era o veganismo, né? E aí, certo dia, eu decidi que iria tomar essa atitude na minha vida, né? Em relação ao veganismo, de pôr em prática, comecei a pesquisar. E encontrei frente a uma teórica chamada Carol J. Adams, que escreveu um livro chamado A Política Sexual da Carne, e que nesse livro ela vai abordar um pouco das questões políticas relacionadas ao consumo de carne, né? E dentre eles, as relações que eu já defendia há um tempo, antes de me tornar vegana, que era o feminismo, que é o antirracismo, e que, junto com o veganismo, acabou se tornando um antiespecismo e um anticapitalismo também, né? Bom, eu realmente não posso me alongar nisso, mas eu faço uma sugestão que, assim, se as pessoas se interessarem, né, uma sugestão de um podcast muito interessante, que é Outras Mamas. Lá eu pude também ter muita informação sobre o veganismo, uma informação fácil, didática, que me fez chegar até o ponto de me encontrar com o veganismo, entende? Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito longa e muito complexa. Mas, em síntese, eu escolhi o veganismo pelos mesmos motivos que eu escolho outras lutas, que são, na minha perspectiva, semelhantes, né? Eu sou uma mulher feminista, tento aplicar na minha vida como mulher branca o antirracismo, tento entender também que sem anticapitalismo não dá para viver numa sociedade interessante.
Então, eu escolho o veganismo por ser antiespecista e todos esses outros rótulos aí. Diferente de Karen, eu gosto de me rotular, eu acho que às vezes é interessante. Priscila? Eu tive, se a gente for falar, né, no meu primeiro contato, há mais de 20 anos atrás, minha irmã, ainda criança, resolveu ser vegetariana, né, parar de comer carne. Ela tinha uns 7, 8 anos, e isso há mais de 20 anos atrás. Então, foi esse primeiro contato, né, só com o vegetarianismo, ovo-lacto vegetarianismo, né, como chamam, que era a questão alimentar. E depois de um determinado tempo, ela começou a não querer mais consumir produtos também. Era uma criança que não queria escovar os dentes para ir para a escola porque a Colgate faz teste com animais. Só que isso, há 20 anos atrás, era um absurdo, uma coisa inconcebível. Não tinha informação como a gente tem hoje, como tem internet. E ela também, por ser criança, ela não se alimentava tão bem, não gostava de todos os vegetais. Então, ela se alimentava só de batata e queijo. E aí virou vegana, não podia comer o queijo, era só batata. Então, ela acabou não conseguindo permanecer no veganismo, porque não tinha apoio nosso, né? Por mais que a gente achasse interessante, mas assim, a gente não enxergava meios de sustentar aquilo ali e não tocou a gente, né, de uma forma profunda. Quando eu falo a gente, eu e meus pais, né? Eu era um pouco mais velha que ela, mas era assim, pré-adolescente. E aí, mas ela é até hoje ovo-lacto vegetariana, né? Ela não conseguiu se sustentar vegana, mas continuou com a alimentação sem carne, né? Sem carne, mas com os outros derivados. Aí, cortando para uns 10 anos atrás, eu comecei a praticar yoga. E no yoga, além das questões filosóficas, né? Através das próprias práticas, a gente consegue atingir determinados estágios de consciência. Eu não estou falando aqui de evolução, nada para parecer que é tipo, evoluída, falando, não é isso. Mas assim, a gente começa a atingir uns estágios de consciência de que a gente se sente parte do todo, né? Diferente do que a gente vai até discutir mais adiante, né, dessa questão de o homem se sentir superior às outras espécies e por isso as outras espécies estão à disposição dele, quando em algumas práticas de yoga a gente sente que não, a gente faz parte do todo. E aí, por conta disso, eu resolvi que eu não iria mais comer carne. E eu gosto muito de comer. Então, eu comecei a pesquisar receitas. E nisso de pesquisar receita, eu fui achando um monte de blog de veganismo, de grupos no Facebook sobre veganismo. E não fazia sentido, já que eu estava parando, porque eu não queria comer o animal, não fazia sentido eu continuar usando outros produtos que decorriam da exploração animal, que é tão violenta quanto a morte, né, do próprio animal em si. E aí, por conta disso, isso começou a fazer parte da minha vida, né? Estudando sobre, né, formas de impactar o menos possível o ambiente, os animais. E eu, meio que como Karen, né, não gosto muito dessa questão dos rótulos, e dentro do veganismo existem algumas coisas assim no movimento, né, muito estranhas. Então, eu acabei me afastando dos grupos e tal, mas incorporei na minha vida. E aí, hoje, é tudo que eu vivo. Faz parte do meu dia a dia, faz parte do que eu respiro. Certo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Tem um livro recentemente que eu tô lendo da Melanie Joy, né? Que o nome do livro é Amamos Cachorros, Comemos Porcos e Vestimos Vacas. Então, esse livro ela publicou em 2001 e ela traz o conceito de carnismo, né? Então, que é um conceito que para ela é uma crença, uma ideologia que estava aí na sociedade, pessoas que escolhem, ou melhor, escolhem ou são levadas a escolher comer carne. Eu queria saber de vocês se vocês concordam com o termo carnismo e por que essa ideologia, que na visão da Melanie Joy é uma ideologia, é uma crença, ela é tão enraizada assim, ela interessa a quem essa reprodução, digamos assim, da reprodução da ideologia de comer carne, né, que se mantém aí por muito tempo, tem se mantido por muito tempo. Claro que existiram povos que não se alimentavam de carne,
né? Mas o que tem predominado na nossa formação aí, da nossa origem, né? Da sociedade atual, é o consumo de carne. O que é que vocês acham sobre isso? Essa questão aí, polêmica. Diandra, eu acho que você pode falar. Que Ah, pode ser, Diandra. vou comentar, Pode Diandra. ser a mesma sequência, não? Vocês que sabem. Não, acho que pode falar você. Pode ser. Pode ser, Diandra. Olha, na primeira pergunta que você me fez, você queria saber como que eu encontrei o veganismo, né? E eu titubeei, né? Eu não respondi completamente a sua pergunta. Por quê? Para mim, é muito mais interessante que a gente se posicione enquanto vegano, explicando para as pessoas o porquê se tornar vegano e não como. Porque o como, ele vem depois, entende? E a minha primeira resposta tem total relação com essa segunda resposta, né? Porque o carnismo, e esse termo carnista, existe uma grande problemática em torno dele. Enfim, não vou me estender sobre isso agora, mas eu acredito sim que existe um sistema, e assim, não é uma crença minha, né? Se a gente pegar vários estudiosos, existem, enfim, inúmeras teses, inúmeros livros, inúmeros teóricos, filósofos que falam sobre uma hegemonia de pensamento, e a hegemonia do pensamento do consumo da carne é inegável. A gente consegue ver isso desde de análises pequenas, como, por exemplo, como o consumo de carne ele tem a ver com a masculinidade, ou como o consumo de carne ele tem a ver com as relações de poder, né? Porque quer queira, quer não, a gente que consome carne, no caso, eu digo a gente generalizando, são pessoas que estão, de alguma forma, ali exercendo um poder sobre uma espécie, né? Então, tem a ver também com essas relações de poder e tem a ver com uma demanda capitalista, né? Porque quando eu disse lá atrás que foi difícil para eu me tornar vegana, por mais que eu quisesse há um tempo, eu disse que o que me faltava era informação. E não é à toa essa falta de informação. Essa falta de informação também é uma demanda do capitalismo, porque quando as empresas de carne, elas colocam um boizinho sorrindo na frente de uma marca, ou um peru vendendo um peru morto, ou uma galinha, ou uma porca fingindo que está feliz, quando na verdade não é aquilo, o capitalismo está escondendo para a gente que existe uma subserviência ali. E está mostrando para a gente que aquilo é normal, que aquilo é interessante, que aquilo é feliz. Se a gente tem o selo de aprovação do Peru, que a gente pode comer peru, por que a gente não vai comer? E quando a gente chega nas análises mais sociais, assim, se a gente for analisar como a gente se comporta, por exemplo, no Natal, como a gente se comporta em épocas festivas como Páscoa, por exemplo, ou até mesmo aniversário, a gente sempre vai encontrar um ambiente festivo que vai ter um alimento e que esse alimento sempre vai ser, na maioria das vezes, um alimento proveniente da carne e de algum animal, de alguma forma, né? Então, sim, eu acredito que a gente tem uma cultura da carne, que reduz o animal morto a um pedaço de produto. E esse produto ele é invisibilizado nesse processo, né? Então a gente não vê, quando a gente chega no açougue, a gente não olha para o pedaço de carne como um pedaço de bunda, ou um braço, uma perna, uma cabeça, um órgão. A gente vê pedaços de produtos. E por isso que a gente consome. Por isso é tão difícil quando a gente pensa em falar para nossa família que a gente é vegano, porque tá na nossa sociedade, é uma demanda social, não tem como a gente negar isso. Assim, isso na minha perspectiva e na perspectiva de teóricas como, por exemplo, a Carol de Adams, né? Que faz essa análise toda aqui que eu falei para vocês de uma forma mais elaborada. Vocês querem comentar? Eu acho que esse termo carnismo, né, a pessoa carnista, diferente da alimentação onívora em si, tem muito a ver com uma postura de defender o que está posto, né? Defender a estrutura como ela está. Tanto que num documentário que
sempre quando as pessoas entram no universo do veganismo, elas ouvem falar, né, do terráqueos. Tem outros também bem famosos, mas o terráqueos. Ele traz 3 estágios que a pessoa passa quando ela se depara com a verdade em relação à crueldade animal, né? O primeiro é a ridicularização, e sempre quando a gente chega no lugar, é vegano, mas e a família de alface que você está matando, e não sei o quê. Então, sempre tem esse estágio de ridicularização. Depois tem o estágio de oposição violenta, que é o que a gente mais vê no dia a dia, né? Essa questão de as pessoas não aceitarem você falar que existe toda a indústria da crueldade, né, por trás, elas sempre se colocam numa postura defensiva, e por fim a aceitação. Só que a maioria das pessoas ainda não chegaram, né, nesse processo de aceitação. Algumas até chegam e falam, realmente, eu entendo, mas você é muito evoluída, né? Porque você... Não é questão de evolução. Eu entendo, mas o meu queijinho eu não consigo deixar de comer. Então, às vezes até chega na aceitação, mas não consegue sair da teoria e vivenciar aquilo na prática, né? E a questão da alimentação, não só da alimentação, mas assim, toda a estrutura como está posta, ela é muito cultural. A gente não nasce comendo carne. É uma coisa que a gente aprende, porque foi assim com os nossos pais, foi assim com os nossos avós, e a gente aprende que é o certo, mas as organizações de saúde mundiais já falam que a alimentação baseada em plantas é extremamente saudável, extremamente curativa, mas independente das informações dos estudos, isso está muito enraizado na estrutura social. E por isso é que o veganismo ele não pode ser colocado só como um estilo de vida. O veganismo é um movimento político, é um movimento contra a cultura, é um movimento para destruir pode ser muito impactante, né? Mas assim, para desconstruir essa visão de que o homem é superior às outras espécies e que ele pode usar as espécies para o seu bem-estar e sem pensar nas consequências do que ele está fazendo com aqueles outros seres, né? Para ter um exemplo de como isso aqui no Brasil é tão... E até para sair um pouco dessa ideia só da alimentação, né? Mas do trato do animal em si. Em 2016, o STF se deparou com a situação das vaquejadas, né? Ele teve que julgar se as vaquejadas eram cruéis, né, se existia um tratamento cruel contra os animais ou não. E o STF se posicionou dizendo que era cruel, e naquele determinado lugar onde o processo, do qual o processo se tratava, as vaquejadas teriam que ser proibidas, né? Era numa cidade específica, mas uma decisão que impactava, criava um precedente para todo o país. E aí a bancada ruralista, que a gente sabe que é a maioria no Congresso, conseguiu alterar a Constituição Federal. A Constituição Federal é a maior lei de um país. Eles conseguiram incluir na Constituição Federal um parágrafo dizendo que se o uso de animal é para atividade cultural, não é violência, não é crueldade. Fim. Isso está beneficiando a quem? Está beneficiando o agronegócio, está beneficiando essa economia que sustenta o país e que sustenta a bancada ruralista, né? Então, mudar a lei maior do país por conta de um interesse econômico-político mostra como isso está tão enraizado e como o movimento tem que vir como um movimento político contrário a tudo que está posto, né? Não é simplesmente um estilo de vida. A gente não é só um nicho de mercado que precisa de produtinhos para se enquadrar no capitalismo. A gente precisa desconstruir toda essa ideia que está posta. Então, eu concordo muito com o que as meninas colocaram. Acho que eu não li esse livro, também não conhecia muito. Já tinha escutado esse termo, mas não me debrucei para entender o fundamento de onde vem, né? Mas a questão da carne realmente é completamente cultural e financiada pelas grandes indústrias também, né? Então, a indústria da carne também é muito ligada à indústria farmacêutica. Então, não é interesse que esse conhecimento chegue a nós, porque senão a indústria farmacêutica cai, né? E a gente consegue ver o crescimento disso
quando a gente olha na rua e tem um monte de farmácia abrindo uma do lado da outra, né? Então, são questões que a gente não reflete, né? E a carne está muito associada a poder também. A poder não só, assim, de dizer que, ou, por exemplo, em pessoas, comunidade... ai, me fugiu a palavra. É que você tá da minha família aqui, por exemplo, aqui, né, que assim, tem a família do meu pai que é toda negra, né? Então, a carne, conseguir colocar carne em casa é um símbolo de que conseguiu, sabe? De que atingiu aquele lugar, ou que conseguiu sair do lugar onde estava, sabe? Então, tem todo um contexto social por trás da carne, da indústria da carne. Então, simples. Por isso que eu acho que eu gosto muito, assim, desse contato com as pessoas, porque assim, eu sou a única que me alimenta assim aqui em casa, né? Então, aqui em casa eu lido com minha mãe, minha irmã, meu pai, que consomem muita carne, né? Minha mãe é a única que se aproxima mais de mim, que ela gosta muito de vegetais e tudo mais, né? Mas eu entendi, assim, que cada um tem esse processo, sabe? Desconstruir isso é muito desafiador, sabe? Eu tô aqui desde de dezembro e, sabe, é muito difícil plantar essa semente. As pessoas têm que estar abertas e elas só estão abertas quando elas conseguem a ver ou passar pela experiência também, sabe? Porque o que acontece muito também é de tipo assim, eu sei que bom, você é evoluída, mas não é pra gente se colocar nesse papel de evolução que não existe, sabe? A gente só tá mais consciente do que a gente não quer financiar, sabe? E isso a partir do nosso corpo. Quais os benefícios, né? Então, se a pessoa não se comove, por exemplo, em você falar que tem milhões de animais morrendo, né? Tipo, mais do que gente. Se a pessoa não se comove vendo isso, se a pessoa não se comove vendo o animal morto, e a sua saúde, como é que tá? Você se comove vendo o seu pai tendo diabetes, hipertensão, sabe? A sua família tendo um histórico de doenças cada vez maiores? Então, vamos começar a olhar por esse aspecto da saúde, porque o meu começou assim, começou com o aspecto da saúde depois que eu fui ver todo o negócio que estava sendo sustentado, sabe? E ainda mais eu que fazia oceanografia, vi toda a problemática do plástico, a problemática dos peixes, sabe? Da sobrepesca, que pouco se fala dentro, também fala muito assim, né, do boi, da vaca, né, dos porcos, e não se fala do oceano, que é extremamente importante, que está com a sobrepesca altíssima, sabe? Pouco se fala disso. Então, é muito desafiador, sabe? Mudar, assim, porque é mais cômodo ficar invisibilizando os olhos, né? Porque você olhar para isso é lidar com os seus próprios desejos, com as suas próprias frustrações, sabe? Com a sua mudança interna, e mudar o interno não é fácil, sabe? É um desafio, porque a gente precisa ver que nós também somos hipócritas, que nós também somos mentirosos, ou que a gente tá cheio de desejos, sabe? Olhar pra gente no espelho e ver que a gente tem isso é muito difícil. Então é mais fácil falar, não, você é evoluída e eu não ainda, né? Ou tipo, penso muito assim, né? Tipo, queria muito ser, mas não consigo, né? A gente escuta Quem muito não consegue, que é isso, né? difícil, não Não, ai, consegue, mas eu porque não realmente é consigo. difícil, né, para eles, né, sair desse lugar de transformação. É um desafio muito grande, né, atravessar essa linha, eu acho, assim, esse portal. É muito desafiador mesmo. Gente, muito obrigado. Foi excelente. Aprendi muito com vocês, as experiências de cada um, e percebo que cada um tem um perfil diferente. Então, não à toa eu escolhi vocês, porque cada um com uma trajetória diferenciada, experiências bem peculiares, né, mas que se encontram no caminho do veganismo, na descrição veganas. E agradeço muito a todas, né, por ter participado aí, por ter disponibilizado o tempo para falar sobre essa temática, né,